Oi galera, tudo bem? Então, aqui sou eu de novo, né? Vocês viram que ao longo dos vídeos eu fui mudando de roupa? Primeiro eu vim de listras, né? Preto e branco, bem objetivo. Mas eles estavam começando a brincar. Daí eu vim com preto e cores, que é justamente aquela camiseta, ela é de uma confecção chamada psicotrópica. E o mais lindo é que muitas das obras deles são obras de arte que são transpostas para o tecido e daí eles fazem as roupas. Então eu trouxe elementos lúdicos, porque aquilo é um monte de pontos coloridos na escuridão. E muitas dessas obras são realizadas por pacientes psiquiátricos, elas se tornam tecidos, que se tornam roupas. Olha só a transformação, a brincadeira, a criatividade e com parte da renda revertida para o tratamento deles. Então, eu trago isso para deixar bem claro que quando a gente está falando em ludicidade, criatividade e inovação, não é balela, é verdade e tenho exemplos concretos. Afinal de contas, né, a gente tem que trazer essa consistência. Olha, essa camisa aqui, por exemplo, que eu estou usando, primeiro, olha até onde ela vai, né? Já é uma coisa diferente. Segundo, essa camiseta é uma obra de arte chamada O Beijo Adolescente. Olha só que camiseta mais divertida, mais lúdica. Sempre que eu uso, as pessoas param, prestam atenção, falam, nossa, que legal. E é de um artista chamado Rafael Coutinho. Então, olha quantas ideias incríveis numa coisa trivial, camiseta. Mas ela brinca com os tamanhos, né? Ela brinca com as estampas. Repara que não tem um cantinho em branco aqui. A estampa toda é a obra de arte. Essa arte vai encantando as pessoas, né? E olha, isso é considerado uma ação criativa e lúdica, porque ela coloca essa arte em movimento de uma maneira inusitada, pensada com detalhes. Então, a outra lição que a gente tem é que, assim, a ludicidade, ela é um movimento fluido para a prática. Então, uma vez que a gente começa a praticar, a gente então começa a ensinar o nosso cérebro a ir removendo as amarras. E a gente faz isso de uma maneira gostosa e criativa. Já que eu falei de arte, né? E aqui a gente tem uma pintura. Então, eu quero convidar vocês hoje para usar a tinta de aquarela e o papel branco. E a partir da tinta de aquarela, os pincéis e pincéis de diferentes espessuras, e quando você tiver com o seu papel branco e quando você tiver com as espessuras, você vai ver um trecho de um filme, longa-metragem, chamado Pollock. Pollock é a história de um artista plástico muito famoso, muito respeitado, cujas obras alcançaram valores incríveis dentro do mundo das artes. E o Pollock, o processo criativo dele tem muito de ludicidade, porque não é linear. Então, eu convido vocês para assistir e, depois que vocês assistirem, aí então eu vou convidar vocês para terem papel branco, para vocês terem as suas tintas de aquarelas. E por que eu estou convidando vocês para usarem as tintas de aquarela? Primeiro que a aquarela é fácil de encontrar e é um preço que não é muito alto. Segundo, porque a aquarela ela usa a água, então isso faz com que muitas vezes as cores se misturem de uma maneira surpreendente, que a gente às vezes nem tinha pensado, mas a gente deixou a tinta e a água unidas seguirem seus caminhos. Então vocês estão vendo aí a ludicidade colocada em prática no movimento livre da tinta, da água sobre o papel, a partir de um impulso que você trouxe.
Não é legal isso? Eu particularmente adoro. Então, e aí, se você ainda quiser, você pode depois fazer isso numa camiseta, numa peça de roupa e usar por aí, vender, enfim. O mais importante é que o processo criativo, ele não precisa ter fim. E se você curtiu a experiência, vai fazendo mais e vai descobrindo mais, vai criando mais, vai se especializando mais e vai trazendo isso para o seu dia a dia. É dessa forma que a gente vai assimilando a ludicidade em todos os movimentos da vida. E o que acontece como consequência? Uma maneira muito mais divertida de você ver a vida. 2, quando as coisas não acontecem como a gente realmente esperava, a gente tem sempre a escolha de falar, ok, como que eu posso transformar isso? E a partir desse movimento, a ludicidade começa a fazer efeito para te ajudar a pensar criativamente para reverter os problemas. E o mais incrível, você está retardando o seu envelhecimento, o envelhecimento do seu cérebro e cultivando saúde mental.